Boa tarde a todos, né? Então essa semana será a nossa última semana de aulas com a disciplina de Geografia da primeira unidade, né? Então teremos aí os últimos conteúdos de Geografia para fecharmos as notas aí da primeira unidade. Hoje vocês irão aí acompanhar pelo nosso livro didático na página 38, né? Onde tem lá percurso 5, aí temos lá orientação no espaço geográfico. Vamos ver aí algumas orientações, né? No espaço geográfico, como a gente se localizarmos aí, né? A gente estando em um lugar que não temos acesso aí às tecnologias atuais, como o GPS e o próprio celular, que não está a localização. A gente podemos utilizar aí algumas referências para podermos nos localizarmos nesse local. Aí temos lá, primeiro, a orientação pelos astros. Quando conhecemos um lugar, temos certo domínio sobre o espaço. Conhecemos alguns pontos de referência. E sabemos que direção tomar para chegar a um local. Então, o primeiro orientação que a gente podemos utilizarmos aí é um ponto de referência. Mas professor, o que vem a ser aí um ponto de referência? Vamos ver agora. Ponto de referência é o que? É um lugar, endereço, data ou acontecimento que vai servir aí como referência, determinando e indicando a localização específica ou aproximada de alguma coisa para que alguém se oriente, seguir. Então, por exemplo, qual é o ponto de referência para que algum de vocês possam chegar até minha casa aqui onde eu moro, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu moro no povoado de João Grande, mas como é que eu vou saber qual é a sua casa, a casa que eu moro, por exemplo? Se vocês quiserem chegar aqui, como é que vocês irão chegar à minha casa utilizando um ponto de referência? Então, esse ponto de referência seria o quê? Por exemplo, aqui tem o PSF na comunidade, que é de João Grande. Então, o ponto de referência seria o PSF, que é o posto de saúde da família aqui do João Grande, e também o colégio Senhor do Bonfim, a escola Senhor do Bonfim, que está desativada no momento, mas serve como referência, é um ponto de referência onde qualquer pessoa pode encontrar. Aí você chega na escola Senhor do Bonfim, você vindo de Agostina pela Umburana, pela Lagoa Santana, você entra à direita. Pode seguir à direita e vai chegar na minha casa. Então, o ponto de referência nessa situação seria o PSF e a Escola Municipal Senhor do Bonfim. Então, ponto de referência é algum local, algum lugar onde todos têm conhecimento que existe esse local. Em lugares desconhecidos, porém, é mais difícil nos orientarmos e o risco de nos perdermos é maior. Se isso acontece onde há muitos pontos de referência, como nas grandes cidades, imagine o que pode acontecer se você estiver numa floresta, num deserto ou em alto mar. Desde tempos remotos, o ser humano descobriu que não era fácil deslocar-se em lugares com poucos pontos de referência. Esse desafio começou a ser vencido quando se percebeu que era possível orientar-se pelos astros. Então, na antiguidade, essas pessoas que viajavam bastante pelos mares, também pelas florestas, como esses locais eles não têm pontos de referência específicos ou muitos pontos de referência, essas pessoas aí desenvolveram-se aí a questão de buscar uma referência através dos astros, ou seja, do céu, né? Então, a partir do céu, eles observavam os astros no céu e conseguiam aí uma localização aproximada de onde eles estavam e para onde eles queriam ir, né?
Então, observando o céu, as pessoas perceberam no horizonte, as pessoas perceberam que o Sol aparece todas as manhãs aproximadamente na mesma direção do horizonte e se põe ao entardecer na direção oposta. Então, primeiro astro a ser utilizado na questão da orientação aí durante uma viagem foi o Sol. O Sol nasce no oeste, que é no horizonte, né, e se põe no leste. Então, o Sol foi o primeiro astro a ser usado na questão da orientação. Onde foi que eu parei? Que a Lua tem um percurso semelhante ao Sol e que mesmo estrelas e constelações como a do Cruzeiro do Sul, são capazes de indicar o rumo a ser seguido. Então, além do Sol, né, tem outros astros aí também que são utilizados na questão da orientação, que são a Lua, estrelas e constelações, como por exemplo a constelação do Cruzeiro do Sul. Entretanto, a eficácia desse tipo de orientação depende das condições do tempo e do lugar em que se encontra o viajante. O que deixou de ser um problema com o desenvolvimento de instrumentos mais precisos, como a bússola e o astrolábio, que vocês podem observar na figura 1 aí, muito usados durante o período das navegações. Então a bússola ela foi bastante usada aí no período das navegações, tanto a bússola como também o astrolábio. Então o astrolábio ele foi inventado por Hiparco, astrônomo e matemático grego, no século II a.C. O astrolábio ele mede a altura de um astro acima da linha do horizonte, possibilitando a orientação na Terra. Acima a foto do astrolábio do fim do século XVII. Então vimos aí algumas situações de orientações através do Sol, estrelas, Lua e também as constelações. Temos também agora os pontos cardeais e a rosa dos ventos, né, que também são utilizados como referências para nos orientarmos aí quando tivermos necessidade, né? Então, tomando como referência o nascer e o pôr do sol, foram criados os chamados pontos cardeais, que são eles leste, oeste, norte e sul, determinados da seguinte forma: no horizonte, a direção em que o Sol nasce ele é o leste. Então, onde o Sol nasce é chamado de leste. Ou oeste, né? Também chamado de oriente, que quer dizer nascente. Então, leste é onde o Sol nasce. No horizonte, a direção em que o Sol se põe, ó, nas minhas costas, é chamado o ponto cardeal oeste. O ou W, ou ocidente, que quer dizer poente. Então, o Sol nasce no leste e põe-se no oeste. Conhecidos esses pontos, foram criados outros dois: o norte, também chamado de setentrional ou boreal, e o sul, denominado meridional ou austral. Você consegue observar aí na figura 2, lá na página 39. Ao observar a figura 2, você perceberá que podem existir outras direções entre os pontos cardeais. Por isso, foram criados mais 12 pontos que, somados aos 4 cardeais, totalizam 16. Esses pontos complementares são os pontos colaterais e os pontos subcolaterais. Juntos, os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais formam a chamada rosa dos ventos. Então, a rosa dos ventos é formada pelos 4 pontos cardeais e pelos 12 pontos colaterais e subcolaterais.
Se vocês conseguem aí observar, ó, por exemplo, se a gente virarmos o livro aí na direção leste, onde nasce o sol, e oeste, onde o sol se põe. Então temos leste para lá, oeste nas minhas costas. Na minha mão esquerda eu tenho norte, e na minha mão direita, nesse caso, como estou de frente para nascer do sol, a minha mão direita é o sul. Então, leste, minhas costas oeste, onde o sol se põe, mão direita sul, mão esquerda norte. Então temos aí os 4 pontos cardeais. A gente podemos aí em alguma situação que a gente necessitar, a gente consegue se orientar através dessa rota do vento e dessa utilização aí do sol como um astro aí na nossa orientação, né? Orientação pelo sol. O método tradicional de orientação pelo sol, com o norte à frente do observador, foi desenvolvido para o observador no hemisfério norte, mas como estamos situados no hemisfério sul, é preferível termos o sul à nossa frente, como referência. Então ele quer dizer assim, ó, a gente quer termos o sul como nossa referência. Então sul para cá, mão esquerda a gente coloca para onde nasce o sol, que é o leste, mão direita, oeste, nossas costas vai ser o norte. Então seguimos essa orientação aí do hemisfério sul, vimos aí os 4 pontos cardeais, né? Assim, para nos orientarmos, basta estendermos o braço